Olá, olá, ouvinte e todos que me acompanham. Aqui Elô Baeta, junto com vocês, para mais uma aula de redação do nosso módulo A Arte de Escrever uma Redação, Magia, Poesia, Saber e Poder. Vamos continuar visitando o tema argumento. Na aula passada, nós tocamos na trilha do argumento. Tivemos uma conversa sobre a intimidade do ato de argumentar. Já dessa vez, nós vamos tocar nos chamados conceitos argumentativos, que é o título da nossa aula de hoje. Os conceitos que trago aqui, eles já são, de certa maneira, bem familiares a vocês. Eles ambientam aulas de sociologia, de filosofia, de história e etc. Tocam na escrita e na redação como verdadeiras potências argumentativas. Isso é que é interessante desses conceitos, que a gente vai falar já já sobre eles. É que, embora eles tenham uma identidade muito forte nessas áreas de conhecimento que eu acabei de citar, como sociologia, filosofia, história, eles tocam de uma maneira muito particular na escrita, especialmente na redação, e é por isso que eu me utilizei desse termo potência argumentativa. E interessante é que a gente vai ver como tocar nesses conceitos pela luz da própria língua portuguesa, pela luz da própria condução da escrita. Mas eu vou começar falando em um acontecimento envolvendo a proposta de redação do Enem do ano de 2006. O tema foi o seguinte: o poder de transformação da leitura. Este foi o tema do Enem de 2006. Os textos motivadores dessa prova, eles falavam sobre duas questões. O ato de ler, uma adaptação do site Amigos do Livro, escrita por Inajá Martins de Almeida, e trazia também O Poder das Letras, escrito por Moacir Ciclar. Ao escrever uma redação sobre o tema, eu resolvi amparar o meu argumento em um conceito. Aqui, a princípio, a gente vai falar no momento histórico, mas mais à frente a gente vai ver que eu toquei num conceito que, no fundo, salvou a minha redação. E por isso que eu trago esses conceitos, porque eles vão nos ajudar enormemente a quebrar o nosso galho na hora da escrita. Então eu resolvi tocar na chamada pré-história do livro, ou seja, nas origens do livro, no surgimento do livro. Me veio à mente, assim, eu lembrei-me da rocha. E junto à rocha, especificamente, de uma citação feita por Hernani Donato no livro A Palavra Escrita e Sua História. Dizia assim, a citação: no meio de tanta brutalidade, de vida tão rude, o homem sentia uma vaga preocupação pelo futuro, na ânsia de melhorar o ambiente, de aproveitar-se das experiências dos seus semelhantes e de mostrar que valia ou sabia muito mais. E continua: é verdade que podia falar, mas isso não bastava. A memória de um homem pode ir além de sua vida corporal, pelas façanhas que tiver praticado e de que tiver dado conhecimento aos outros. Adivinha que sua memória é fraca, e mais do que a de sua companheira e a de seus filhos. Então, agachou-se junto à pedra e com paciência desenhou o urso, a lança e um homem. Foi sua invenção preciosa, a da primeira linguagem escrita. A escrita figurada. Cenas de caçadas, objetos de uso, animais, acidentes da natureza,
foram desenhados durante alguns milênios nas rochas das primeiras habitações humanas. Dessa forma, a rocha pode ser considerada como o primeiro livro de que se serviu a humanidade. Da rocha, o homem passou a desenhar, depois a esculpir e a fazer estatuetas rudimentares. A partir desse momento, estava pronto para dar mais um passo no caminho para o alfabeto. É uma citação longa, é evidente que eu não a reproduzi ipsilite, palavras por palavra, vírgula por vírgula, mas eu me apoderei dessa citação no momento da escrita. Lembrei-me que a rocha, assim como a mão, como a gente viu lá na nossa segunda, terceira aula, a mão que toca os objetos quando eles começaram a receber nomes, a mesma mão que escreve, que fia, que tece palavras, letra por letra, formando palavras, palavras formando frases, frases se alinhavam nas linhas formando os parágrafos, e letras, palavras, frases, parágrafos compõem o todo, que é o texto. Vimos isso na nossa aula 2, o texto Quem Sou. Lembrei de tudo isso, da rocha, veio-me à mente a mão, assim como a linguagem. E aí pensei, são bons argumentos para os que duvidam ou tentam apagar a magnitude da escrita como um instrumento de eternização, de imortalidade, de registro de ideias, de ideais e de pensamentos dos indivíduos. A gente viu desde o início, quando tocamos na escrita como poder, como gesto político, como ato democrático, como arte, vimos que uma das missões principais da escrita é a de eternizar ideias. Naquela máxima, morre o homem, mas fica a obra. Eu lembro-me ainda que foi a leitura desse trecho de A História da Palavra Escrita, do Hermano Donato, que durante o ensino médio, mais ou menos por ali, a minha adolescência, quando eu tive acesso a esse escrito, que me caiu intensa a importância irreprovável do livro e da leitura, consequentemente, para a perenização, para a imortalidade, como a gente falou ainda há pouco, de ideias, de ideais, de pensamentos, de teorias, de conceitos que modificariam decisivamente a vida dos indivíduos e o viver de uma sociedade. Foi a lembrança dessa passagem, né, desse lugar onde formei a minha opinião sobre os livros, que me trouxe o argumento precioso para a minha escrita. O argumento histórico, o argumento de origem dentro daquela tipificação, daquele recurso argumentativo que nós vimos na aula passada, o documental, na nossa aula sobre a trilha do argumento. E que o argumento ele amplia, né, os olhares de credibilidade sobre as opiniões humanas. E eu não tive dúvida. O livro, de fato, com essa reminiscência que me veio, essa lembrança que me veio desse livro e das origens da escrita da Rocha sendo o primeiro livro de que a humanidade tem conhecimento, eu não tinha dúvida, não tive dúvidas de que era o argumento que jamais poderia não provar o que o tema pedia de mim naquele momento, que eu fui fazer, né, a redação assim despretensiosamente, e o que pedia dos alunos, dos estudantes, né? Então, a transformação absoluta dos sujeitos, né, por meio dos livros. Só recapitulando um pouquinho para fazer um gancho, né, com a nossa aula na trilha do argumento, que
eu lembrava que nós não nascemos com opiniões, né? Nossas opiniões são formadas ao longo da nossa vida, e que uma boa dica para eu conseguir as minhas fontes, ou seja, os meus argumentos, seja lógico e observacional, seja consensual, seja documental, seja de autoridade, é só eu tentar recordar na minha memória o que me fez pensar daquela maneira sobre aquele tema que me traz. Seja uma pergunta, seja uma afirmação, como este tema. Este tema de 2006 que lançaram os alunos foi um tema, uma afirmação, o poder de transformação na leitura. E ali pedia para a gente discorrer. E é um tema interessante de a gente pensar, porque ele traz bastante elementos, bem diferente daquele primeiro tema que eu fiz referência a vocês lá de 1989, quando eu prestei o vestibular, que foi: é possível viver sem conviver? Então, uma pergunta aí que já me trazia alguns questionamentos um pouco mais filosóficos, digamos assim. E nesse, acho que um tema como esse de 2006 cai muito bem. O argumento que toca na história, o argumento documental, né, principalmente o documental, que ele traz aí um livro, né, uma reminiscência, um pensamento, e isso nos favorece muito, nos favorece enormemente para que a gente consiga construir, né, um parágrafo com uma certa coerência, lembrando que este momento assim que eu me refiro é para a gente entender por que eu quis tocar o argumento e trazer uma aula, nessa segunda aula sobre argumento, lembrando da importância dos conceitos, que eu chamo de conceitos fundamentais. Porque eles são, a aula sobre a trilha do argumento, a gente viu algumas situações salva-vidas. A gente se apoderar ali da experiência, como diz Paulo Freire, para salvar o nosso argumento. Mas os conceitos, eles acabam sendo também salvadores da pátria, salvadores da nossa redação. Então vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos fundamentais. Agora, antes de tudo, eu queria fazer uma distinção para vocês. Os conceitos, para nós, na parte de escrita, interessa muito pensar nas definições que eu chamo de dicionaristas. São aquelas definições que vocês vão ali no Google, ou vocês se apoderam, que eu preferia bem mais do Aurélio, o próprio dicionário em papel, calhamaço de páginas, e vai lá procurar estes conceitos que eu vou dizer agora. E ali vai estar o significado deles. Porque na hora da redação, se eu não lembro de nada assim, mais efetivo que dialogue com o tema, se eu não lembrar tão nitidamente como eu consegui lembrar nesse exemplo que eu trouxe para vocês do Enem de 2006, da questão da origem do livro, da pré-história do livro, eu lembrando do conceito, da definição, isso é uma dicasinha espontânea. Fica mais fácil de eu me apoderar. E aí começam a vir as ideias na minha cabeça. Claro que eu gostaria que a dica é vocês pensarem, se apoderarem das definições do dicionário e somá-las à identidade desses conceitos, sociológica,
a identidade filosófica, a identidade histórica, a identidade cultural que esses conceitos trazem com eles. Então, assim, isso que eu queria pontuar. Quais conceitos fundamentais seriam esses? Primeiro, vamos aproveitar esse que eu já utilizei como exemplo desse Enem de 2006, que é a origem, né? Então, aí eu fiz a utilização de um argumento documental, o livro, né? Este livro que eu trouxe aqui para vocês, escrito em 1951, quer dizer, vocês nem sonhavam de nascer. Eu tive acesso a este livro lá para os anos 80, durante o ensino médio, mas eu consegui recuperar diante da correção dessas redações do ano de 2006. Então, veja como isso ficou, como fica na mente da gente. A origem é um conceito muito forte. Por isso que eu chamo de conceito fundamental. E aí eu vim com alguns. Origem, um deles. Conceito de liberdade, conceito de igualdade, conceito de autoridade, conceito de autonomia, justiça, política, sociedade, democracia. Vejam que são coisas bem universais. Por isso que eu digo, são conceitos que nos salvam enormemente. O que é que seria a origem? Já que o convite que eu faço é que vocês toquem nas definições dicionaristas. A origem é como as coisas começaram. Todos os fatos, todos os acontecimentos, até as invenções mesmo, os objetos, todas as ideias, elas têm antecedentes, coisas que fazem parte da história do nascimento dessa ideia. Todos nós temos uma história. Né? A gente já nasce tendo uma história que nos acompanha. Né? A história familiar, a história do sobrenome, né? A história de onde a gente nasce, do ambiente onde a gente nasce. Então, a origem é tudo isso. Então, é muito importante, sempre que vocês estudarem, toque sempre na origem das coisas. Seja em matemática, seja em física, seja em química, dá uma tocada na origem. Se apoderou de um autor, um físico, um químico, um historiador, um sociólogo, vai na origem daquilo que ele está falando, daquela situação, daquele episódio, daquela teoria, porque vai ajudar. Então, como seria tocar nesses conceitos fundamentais? Pensando primeiro no dicionário, nas definições ali da língua portuguesa, normativas, e depois somá-las à identidade delas, em termos sociológicos, filosóficos, históricos, culturais. Liberdade, por exemplo, eu separei alguns aqui para vocês. Liberdade, se a gente for ver num conceito mais simplista, poderíamos dizer o seguinte, que liberdade é o direito dos indivíduos ou dos cidadãos de agir conforme a sua vontade. Liberdade tem a ver com autonomia, com independência, com espontaneidade, ou seja, a liberdade é aquela situação, aquele sentimento em que a pessoa realmente exerce aquilo que ela quer fazer. Seria um conceito assim mais simplista, e aí eu toco com profundidade nele, mas pelo menos eu sei do conceito. E ele vai me ajudar na hora de eu construir um argumento em um tema que caiba eu falar em liberdade. Justiça, a justiça social, por exemplo. Talvez a gente possa dizer que ela é uma vigilante das desigualdades. Aqui eu estou formulando de maneira mais simplista, né, para vocês, mas vigilante das desigualdades. Essas desigualdades verificadas nos grupos sociais existentes, com o intuito de saná-las ou remediá-las. Justiça social tem a ver com essa vigilância das desigualdades, mas tem a ver com direitos e deveres igualitários na vida social dos indivíduos. Ou seja, justiça social é quando há a presença de direitos e deveres impostos da mesma forma para todos.
Então, esse é um conceito de justiça social bem pertinente, inicial, simplista, né, como eu sempre pontuo, para que eu inicie qualquer pensamento com uma temática ou com um argumento que envolva justiça. Sociedade. Membros de uma mesma comunidade subordinados às mesmas leis, ou que vivem sob um estatuto comum. Ok, eu já sei o que é sociedade, que é um grupo de pessoas, né? São membros de uma mesma comunidade que comungam mais ou menos dos mesmos valores, das mesmas crenças, de uma mesma realidade. Política. Política é um conceito ótimo, muito salvador. Política nada mais são do que ações, normalmente públicas, né, já que política lida com a coletividade, empreendidas pelas cidades, pelos estados, na verdade pelos chefes, né, de estado, das cidades, a fim de facilitar e harmonizar a convivência entre seus membros. Ou seja, se eu tenho um conceito desse, eu posso chegar facilmente a um questionamento sobre uma política mal exercida, quando ela, ao invés de facilitar e harmonizar a convivência entre seus membros, ela gera conflitos. Então eu já sei que aquilo não é uma política, pelo menos não uma política plena, verdadeira. Porque eu sei que a política tem esse compromisso. Tá vendo por que é que o conceito é bom e salva? Porque ele vai me trazer essa ideia. Política, para ser política, ela tem que harmonizar, ela tem que facilitar, promover essa facilitação, ser instrumento facilitador, ser a voz maior, representativa do povo, da coletividade. Se ela não for assim, ela não é política. Direito, que legitima o poder de alguém ou de alguma coisa para dar ordens, estabelecer regras. Aí foi um conceito que eu coloquei de autoridade, que é outra coisa boa também de a gente ir para uma redação, um conceito muito essencial. Então é a gente saber que a autoridade é todo aquele que tem um poder sobre alguém ou alguma coisa, aquele poder de dar ordens, de estabelecer regras. Isso é autoridade. E aí eu fecho aqui esses conceitos, que existem muitos outros, mas eu elenquei esses principais só para a gente ter uma ideia do que são eles. Democracia, por exemplo, governo em que sua voz de poder, as decisões tomadas são consideradas e realizadas de acordo com os interesses do povo. Veja bem como pontua, né? Ideias e ideais de soberania popular e liberdade. Ou seja, soberania, o povo soberano, a vontade do povo soberana, hegemônica, ali, prioritária. Se a voz do povo não for hegemônica, prioritária, sendo atendida, então não é democracia. É qualquer outra coisa, mas não é uma democracia. Então veja que quando eu toco nos conceitos à luz dos dicionários, de um conceito mais formal, trazido pela língua, né, pela língua portuguesa, eu toco com muito mais tranquilidade na identidade desses conceitos, de origem, de liberdade, de igualdade, de autoridade, de justiça, de política, de sociedade, de democracia. Então eu queria fazer essa pontuação aí desses conceitos e, claro, eles se virem de trampolim para vocês se apoderarem completamente da identidade deles a partir das outras áreas, né, do conhecimento, que a gente já falou, sociologia, filosofia, história. Aqui também, esses conceitos fundamentais, eles trazem os documentos, né, magnos, que é sempre bom vocês terem conhecimento deles. Então, assim, todo ano dá uma olhada na Constituição brasileira, dá uma olhada na Declaração dos Direitos Humanos, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, dá uma olhada nos estatutos principais do idoso, da mulher, da criança e do adolescente, dá uma visitada nas
naqueles estatutos dos órgãos, por exemplo, como o MEC, uma olhada naquelas leis principais, pelo menos assim, lei do consumidor, algumas leis trabalhistas. Interessante dar uma olhadinha nessas questões e nesses documentos que acabam sendo atemporais, até que não se formulem outros, eles são atemporais. E os últimos 5 minutinhos aqui da nossa aula, eu queria falar sobre as citações. Fechando aí a nossa caminhada em relação ao argumento, as citações que são de 2 tipos. Eu tenho as diretas e eu tenho as indiretas. As citações diretas, por exemplo, a leitura que eu fiz daquele exemplo da Rocha, do livro A História da Palavra Escrita, a Palavra Escrita e Sua História, eu tive ali um discurso direto. E como é que eu identifico um discurso direto? Porque eu vou usar as aspas. O discurso direto significa que eu tenho conhecimento absoluto de todas as palavras que o autor usou, mas todas, eu não posso trocá-las, eu não posso modificá-las de modo algum. Discurso direto tem que ser um discurso fiel às palavras do autor. Então, se for, por exemplo, um argumento de autoridade, em que eu vou ali descrever, eu vou ali expressar a ideia de um autor, mas eu quero com as palavras dele, então eu tenho que aspiar e ter convicção de que são as palavras que ele usou. Aí é o discurso que a gente chama de direto. Então, aí não esquecendo, né, que eles são reconhecidos e eles são destacados na escrita pelas aspas. E aí as aspas, elas vão dar um significado ao leitor de que o autor da redação ou de qualquer outro texto não se utilizou de nenhuma palavra que não fosse a do autor. Ok? E o discurso indireto é aquele em que eu faço a interpretação. Por isso que eu digo que argumentar, além de relacionar e de opinar, né, quando eu relaciono a minha opinião com a opinião de outra pessoa, que pensa similarmente a mim, eu também sempre tenho a oportunidade de interpretar quando eu opto pelo discurso indireto. Ou seja, é aquele em que eu vou traduzir, vou interpretar, eu vou reproduzir as ideias de um autor com as minhas palavras, como eu poderia ter feito em relação à história da Rocha, né, como o primeiro livro. Aqui eu vou dar um exemplo dos discursos diretos e indiretos com Paulo Freire, para a gente fechar a aula com Paulo Freire. Discurso direto. Abre aspas. Quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções. Assim, pode transformá-la e o seu trabalho pode criar um mundo próprio, seu eu e as suas circunstâncias. Paulo Freire, Educação e Mudança, Rio de Janeiro, editora Paz e Terra. Ou seja, é um trecho fidedigno ao que Paulo Freire escreveu, pensou em Educação e Mudança. Então, está aspiado e ali, original. Mas se eu quisesse utilizar essa mesma ideia de Paulo Freire no discurso indireto, como eu poderia dizer? Aí aqui eu formulei para vocês. Poderia dizer o seguinte: segundo Paulo Freire, é necessário a consciência plena dos indivíduos sobre a sua realidade. E tal compreensão só se torna possível por meio de questionamentos acerca do ambiente que o cerca, a fim de transformá-lo pela força criativa do trabalho. Assim, favorece o surgimento de um novo mundo e seu próprio crescimento. Ou seja, o discurso indireto, enquanto direto, a minha responsabilidade é não modificar de modo algum as palavras do autor, nem uma vírgula, nem um ponto. No discurso indireto, a minha responsabilidade é não modificar o sentido. Eu interpreto, né, com as minhas palavras, porém, eu tenho aquele compromisso de manter fiel. A citação ela tem que ser fiel, de um modo ou de outro, ao sentido do autor, ao sentido do documento.
ao sentido da ideia. Então, era assim que eu queria fechar esse nosso momento, né, aberto ao argumento. Tivemos 2 aulas, essa foi a segunda aula em que a gente tratou aqui mais exemplarmente sobre essa questão do argumento. Depois eu vou soltar mais conversas. Argumento é um assunto que ele sempre vem à tona em qualquer das aulas que a gente tenha de redação. É um assunto sempre à mesa, digamos assim. Então vamos ficando por aqui. Beijinhos em cada um de vocês e até a nossa próxima aula.